Olá, pessoal! Estou aqui de volta. Feliz Ano Novo para todos nós. Que este ano seja um ano de bastante atividade nossa, de bastante encontros e que nós possamos estar juntos todas as terças-feiras. Esse ano de 2020 eu tenho muita coisa para falar para vocês, muitos temas importantes. Hoje, por exemplo, vou falar um tema bem interessante e vou falar de um modo um pouco didático. Então vocês sabem que eu sou sempre bastante espontânea na hora de conversar com vocês, na hora de contar os temas, e eu vou tentar ser um pouco mais precisa em algumas questões que são bastante importantes, claro que não perdendo essa questão de estarmos próximos, sempre conectados. Então, olá para todos que estão chegando, feliz ano novo, depois de uma semaninha de folga aqui, de férias, já estamos a 1000 aqui para esse ciclo novo que se inicia agora. Então hoje, pessoal, eu vou falar para vocês sobre uma questão muito importante, que são as sequelas que ficam das pessoas que passam por relacionamentos abusivos. E eu direcionei essa live para os filhos de pais que são abusivos, são pais que a gente denomina de narcisistas perversos, são situações bastante claustrofóbicas para esses filhos. Eles crescem dentro de um lar onde os modelos são bastante severos em relação ao crescimento desses filhos, e esses filhos crescem com uma ação invertida, onde eles sempre vão ser os devedores desses pais. É algo que vai acontecendo de modo bastante invertido, embora eles sejam pequenos e tenham toda a necessidade de ter esse acolhimento dos pais e esse modelo de saber, de confiança, de amparo nesses pais. E tem algo que é muito interessante, que vocês vão concordar comigo, que a criança nasce com o amor incondicional. Então ela tem um amor incondicional por esses pais. E esses pais, eles vão abusar do lugar deste amor incondicional. Os filhos precisam desses pais para sobreviver, eles sabem que eles precisam desses pais para sobreviver, porque a gente nasce de um modo assim bastante indefeso, vocês concordam? Então, se a gente não tiver quem protege a gente, se nós não tivermos quem cuide da gente, eu estou falando assim de modo da parte nossa animal, que a gente precisa ser cuidado, nós mamíferos, e desse lugar que existe algo a mais em nós humanos, que é esse tipo de cognição que nós temos, essa referência que nós temos, que a maioria dos animais mamíferos tem, mas tem desenvolvimentos diferentes, e que eles precisam ser desenvolvidos até certo tempo, e nós, humanos, muitas vezes estamos com esse afeto e essa ligação e a memória ao longo de toda a vida, a memória do que fizeram por nós, de como nos trataram, e muitas vezes essa memória fica totalmente deturpada por conta dessa situação abusiva, que causa bastante transtornos e causa muito o que nós chamamos de TEPT. TEPT é transtorno pós-traumático, e o transtorno pós-traumático é por conta de muito medo, muito acuamento e muita confusão mental sobre o que é o que. Imagina vocês, se vocês crescem num lar onde vocês têm uma relação que é totalmente invertida, onde vocês têm que cuidar desses pais, então vocês não vão crescer com o acolhimento que uma criança precisaria. Então, qualquer coisa que a criança faz porque não sabe realmente o que está fazendo, porque a função dos pais é educar essa criança. Então, se a criança faz algo de errado, ou se ela entra naquela fase
de estar chorando mais, ou está precisando desse olhar, está precisando desse afeto, ela sempre vai ser vista, eu estou falando os filhos que são os bodes expiatórios, porque tem outros filhos que são as crianças de ouro, mas num contexto geral, ou elas vão ser vistas como as pessoas que têm defeitos. Então, qualquer situação onde elas chamem mais atenção do que esses pais, elas vão ser as crianças defeituosas, vão ser os bodes expiatórios, porque as únicas pessoas que podem ter atenção devida são esses pais. E tem, por outro lado, tem a Golden Child, que é a criança de ouro, que é aquela que nunca tem defeito, que é a projeção narcísica desses pais. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vou ampliar para o que acontece com esses filhos ao longo da vida como sequela emocional. E isso é muito importante, vou ampliar hoje especificamente, falando sobre relacionamentos abusivos, mesmo aqueles que não tiveram essas famílias abusivas, mas que são os desavisados, que não conhecem que esses abusadores existem e que caem nesse tipo de armadilha. Por que eu vou misturar essas situações de sequela na vida adulta? Misturar, somar. Porque hoje, aliás hoje não, há exatamente 10 minutos atrás, por isso que eu atrasei um pouquinho no início dessa live, eu falei com a minha paciente, ela falou que eu tenho total permissão para dar o nome dela, a maioria das pessoas sabe que eu a atendo, a maioria que entra em contato comigo, mas ela me mandou uma notícia e perplexa, indignada, ela quase que foi participar dessa live junto comigo, mas talvez ela participe de uma outra mais pra frente, nesse momento ela não estava conseguindo participar, e ela me mostrou que saiu, olha isso gente, que coisa assim inacreditável para mim, e eu imagino que para vocês também, que saiu uma publicação de que o abusador dela foi absolvido. E eu sou a prova viva aqui do quanto que essa moça ela sofreu abusos emocionais gravíssimos e como ela ficou sequelada e como que ela conseguiu, graças aos céus, graças à ação terapêutica e aos pais dela e a todo o processo, e a ela mesma, ela conseguiu se resgatar de uma maneira esplêndida. Estou falando aqui da Jéssica Arones, e vou falar um pouquinho das sequelas de filhos de pais que abusam dos filhos emocionalmente, e vou falar hoje, por causa do que aconteceu agora, das sequelas que ela mesma teve. Ela fala assim: Sil, eu te dou carta branca para você comentar sobre as sequelas que eu tive. Então, eu assino a veracidade do que eu estou falando com uma pessoa, com a legitimidade dessa pessoa. É legítimo o que eu estou falando. Normalmente quando eu falo, eu mudo o nome das pessoas, mudo um pouquinho as situações. Aqui hoje eu não vou mudar, vou falar das sequelas do que aconteceu com a Jéssica Arones por conta do relacionamento abusivo gravíssimo que ela passou. E para eu falar disso, eu vou voltar um pouco atrás, se vocês me perdoem um pouco, porque eu vou dar esses saltos aqui, porque eu não quero fugir totalmente do tema que é o início, são sobre os filhos de pais que abusam emocionalmente. Só para a gente ampliar e falar sobre as sequelas, tanto dos filhos como das pessoas que passam abusos com relacionamentos afetivos, eu vou falar que em ambos os casos existe em algum momento uma devoção e uma admiração pelo abusador, achando que esse abusador não pode ser tão mal, porque é tão difícil e é tão praticamente impossível acreditar que você está sendo enganado nesse gaslighting. Você percebe uma coisa e a verdade do que você vê, ela é totalmente transformada com muita agressividade e com um jogo de culpa horroroso, onde a vítima, muitas vezes para calar o abusador ou para ter esse amparo desse abusador, ela prefere se calar. Então já vou começar a falar um pouco agora sobre que tipo de sequela neurológica que acontece mesmo em quem passa uma vida com pais abusadores ou quem tem um relacionamento com um abusador.
Lembrando assim que se você está assistindo essa live e você está num relacionamento abusivo desta ordem, então cuide da sua vida, que é seu bem maior. Então faça algo por você, nem que seja para você se distanciar do que for, para você conseguir se recuperar o teu discernimento e a tua autoestima, porque muitas vezes você acha que você não vai sobreviver sem estar perto desse abusador, que é aquela síndrome de Estocolmo que as pessoas falam, é mais ou menos isso. Então você acha que você fica apaixonado e ama o teu abusador, que pode ser os seus pais, ou quem você projetou que pode ser uma boa pessoa quando não está sendo, porque essa pessoa te dá um pouquinho, uma migalhinha de um leitinho bom. Essa migalhinha de leitinho bom, ela vai dar um suficiente para você não morrer. Só que você esquece, você já está tão fraco, que você nem percebe que isso é um pouquinho de leite para você efetivamente não morrer. Então, na questão dos relacionamentos abusivos de parcerias afetivas adultas, a gente precisa lembrar que qualquer conduta que ofende a integridade da pessoa, que é uma desqualificação, uma tiração de sarro ou um acuamento obrigando a pessoa a fazer algo que moralmente ela jamais faria, sob uma sutil ameaça de abandono, desqualificação, isso sim já é abuso. Qualquer conduta psicológica, né, que causa um dano emocional, que a pessoa se sente frágil, que diminui a autoestima da pessoa, que ela está agindo, tira a espontaneidade e a pessoa fica totalmente sem saber como se colocar, isso sim, ele é abuso. Qualquer conduta em relação à sexualidade que vai contra a moral do outro, isso sim é abuso. Qualquer conduta de fala desqualificadora, de uma certa obrigação, olha, mesmo de fala que gere mal-estar da espontaneidade ou uma certa exigência a pessoa fazer o que ela jamais faria, quebrando essa pessoa, tirando totalmente a força dessa pessoa, como a Suzana trouxe aqui bem colocado, sim, isso daqui é abuso. Então saibam quais são as nuances do que significa literalmente abuso. Outra coisa, existe muita calúnia, existe muita situação de triangulação. Olha, fulana faz melhor do que você parecia boa, mas você não é nada disso. Ou quando está em ambiente de amigos, tirar sarro, desqualificar o outro, todo esse tipo de situação, sim, é abuso. Então, para vocês saberem que isso não é brincadeirinha boba, isso daí faz parte de uma malha que envolve um monte de outras situações. Outra coisa, os abusadores em geral, todos eles, se não todos, a maioria, eles vão ampliar para a violência patrimonial também. A violência patrimonial, o abuso patrimonial é aquela coisa de que você tem que contribuir, você tem que isso, você tem que aquilo, e de repente todas as rédeas financeiras suas estão na mão do abusador. E eu não estou falando de pessoas só que tem dinheiro ou que tem uma certa abundância com dinheiro. Eu estou falando de pessoas que deixam inclusive de trabalhar e o parceiro ou a parceira, eles tomam as rédeas para obterem mais poder sobre o outro. Então, qualquer tipo de situação desta ordem, sim, é configurado como situações abusivas. Agora, se você se vê refém desse tipo de situação e sem forças e ainda fica com dúvida, olha, será que é abuso, será que não é abuso? Então, vamos pensar no mal-estar frequente que você tem e que antes dessa situação que você vive, ou mesmo se você está na casa dos seus pais, não é para... eu estou olhando aqui o que o pessoal está falando, eu vou pedir para vocês olharem realmente o que está sendo escrito aqui, porque confirma e amplia exatamente tudo isso daí que eu estou falando com vocês. Então, mesmo quem está
dentro de famílias, nasceu nessas famílias e hoje tem muita cultura que explica o que é o narcisismo, vocês podem sim despertar e podem ser ajudados, porque existem sequelas psicológicas muito graves que acontecem de quem permanece muito tempo em famílias abusivas, que tem pais abusivos. Em primeiro lugar, existe aquela questão de que a gente pode dizer que é uma negação, que os filhos negam e falam assim, meus pais são muito bons, eles fazem de tudo, e fazem aquela negação do mal-estar, da angústia, da mágoa, do ressentimento. E olha só o que eu estou fazendo com a mão. Faz a negação da angústia, da mágoa, do sentimento e projeta nos pais como se eles fossem pessoas boas e engolem todo esse tipo de sentimento e ficam com uma sensação de não ter muita emoção na vida. Então ela fica com, acho que é a adenomia que se chama, que a pessoa não sente nada. E o que acontece? Muitas pessoas nesta ordem podem, não estou falando que é um mapa certo, mas elas podem fazer o quê? Quando eu falo engole ressentimento, engole isso, vai matar a emoção no corpo. E o que acontece quando você mata a emoção no corpo? Você adoece, você tem uma doença que pode ser uma doença autoimune, inclusive. Então você não consegue botar para fora, você enterra no corpo, você enterra a sua emoção, você não quer ver a sua emoção, você não dá conta de ver, e você tem uma projeção de que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e vai matando esse pedaço dentro de você. Vou falar da síndrome do pânico também, e vou falar que são sequelas emocionais. E vou falar do que acontece neurologicamente no cérebro, porque isso daqui eu acho que é bastante importante para desenhar e para vocês entenderem realmente o que acontece e a gente vê por neuroimagem. A gente sabe que as pessoas que passam por muito tempo de abuso, e vou falar um pouquinho da Jéssica Aronis, o que aconteceu com ela também. Mas vou falar em geral, depois vou falar especificamente da Jéssica. Neurologicamente, as pessoas vão ficando com o pensamento muito lento. A fibromialgia também, claro. Vou falar da fibromialgia também. Mas olha só, o pensamento fica lento por quê? Porque toda vez que você vai falar, toda vez que você vai se expressar, existe um ataque muito feroz emocional. E o que você faz? Você se inibe. Então, você fica com o teu cortisol, você fica ativado o tempo todo em estresse. O cortisol, o que ele faz? Ele é um hormônio, o que ele faz? Ele deixa todo o teu corpo em sistema de alerta, certo? Você tem o teu hipocampo, que é uma parte do teu cérebro, e que essa parte do teu cérebro, ela vai cuidar das memórias, ela vai cuidar do aprendizado, mas você precisa de energia para isso, você concorda? Você precisa de estar com o olhar, com foco bom para você poder ter. Se você vive o tempo todo, constantemente com o medo, que área do seu cérebro vai ser ativada? Uma área de nome amígdala. Não é essa amígdala daqui não, é no cérebro, que faz parte do que a gente chama de cérebro reptiliano. Essa parte do cérebro, que é a amígdala, ela vai ficar ativada e ela diz respeito à ativação de medo, de angústia, de defesas muito primitivas, que é o ataque. Então toda essa área ela vai ficar muito ativada e no cérebro ela vai crescer, né? A amígdala vai crescer, essa área reptiliana. E tanto é que uma das sequelas é quando a pessoa vai para o mundo, quando ela não está mais no abuso, ou ela fica deprimida constantemente porque ela está em situação de acuamento, como se algo fosse acontecer a qualquer momento, porque essa área ela fica hiperativada, dando sinais de que você está em perigo o tempo todo. Ou a pessoa fica extremamente reativa, fica reagindo o tempo todo às mínimas coisas que dá um entrelaçamento e você tem a sensação de que você
está de novo numa situação de acuamento. Então o estresse, o pós-traumático, ele é tão grande e a pessoa fica tão sequelada que a máquina biológica ela fica ativada ininterruptamente para responder a um ambiente que muitas vezes não está mais acontecendo o que acontecia antes. Mas não tem jeito, porque neurologicamente já está mudando o cérebro. E a parte de aprendizado, outra parte de prazer, elas literalmente elas diminuem de tamanho. Uma das soluções que a gente vê por neuroimagem de resolução desse tipo de questão neurológica, que graças aos céus nós temos neuroplasticidade no cérebro, é você ativar essas áreas com o que a gente trabalha, que é o EMDR, mundialmente reconhecido como uma grande solução para esse tipo de TEPT, não só para esse, para vários estresse pós-traumáticos. A gente fala de TEPT complexo também, como um estresse pós-traumático extenso, que dura uma vida inteira e que o cérebro está uma sequência de fatos ininterruptos de estresse real que a pessoa passa ao longo de uma vida. Vocês, olha aqui, tem uma pergunta interessante aqui. Como parar de atrair a repetição das situações? Então, primeiro ponto é você tomar consciência e saber que você tem crenças que você percebeu legítimas por conta de uma realidade legítima que você vivenciou e que foi a melhor maneira de você se organizar para você sobreviver. Só que esse tipo de sobrevivência, ela, com o tempo, ela fica capenga. A melhor coisa é você sair fora, porque você vai, literalmente, não vai mais sobreviver. Você vai entrar em colapso, em falência orgânica e psicológica. Não tem como não entrar. Então, eu super recomendo um processo terapêutico. Vou dar um exemplo da sequela agora, da Jéssica Aroni, o que aconteceu. A Jéssica saiu de um relacionamento gravíssimo, um dos relacionamentos mais impactantes e fortes em relação a abuso que eu já vi. E olha que eu trabalho com abuso emocional há muitos anos. Então, a Jéssica chega aqui como? A Jéssica chega com anorexia. Uma outra psiquiatra ajudou muito também, porque ela teve que se medicar e chamou os pais para tirarem a Jéssica da casa onde ela estava, porque poderia se encaminhar para um feminicídio. Ela poderia cair em algum lugar, poderia se machucar e acabar com a história da vida dela. Não que o cara fosse matar, mas que ela estava tão frágil que uma queda poderia acontecer algo muito grave, porque ela estava com uma anorexia gravíssima. Muito bem. Por que anorexia? Porque travou. Ela entrou tanto em estresse, que ela não conseguia ingerir mais nada. E ainda assim ela não tinha consciência do nível de abuso que tinha. Ela ainda queria proteger ele, achando que ele era frágil, quando ela estava quase morrendo. E sugiro que vocês vejam o TED dela. O TED dela é 100% legítimo, aconteceu. Ela trabalhou aqui eu estou no meu consultório. Depois vou mostrar um pouquinho numa outra situação meu consultório para vocês. Então, ela trabalhou de uma maneira bastante profunda toda essa questão traumática dela e de como ela sai dessa relação com muito pouco discernimento sobre o que de fato aconteceu com ela. E eu sempre falo para os meus pacientes que quando as pessoas começam a se fortalecer bastante, que elas veem o horror onde eles estavam, o horror. E eu falo que a Jéssica, de verdade, ela é uma sobrevivente, eu sou uma testemunha, ela hoje em dia, graças a tudo que aconteceu de bom na vida dela, ela está muito bem e ainda assim eu fico perplexa de ver como que a justiça não foi justa nesses termos, ao meu ver, né? Então, eu não sei que tipo de argumentação aconteceu lá, mas as situações dela com certeza não foram inventadas e foram gravíssimas.
Muito bem. E então, qual que é o ponto? Já falei dela, falo de outras situações também. Aqui não tem nada de lidar com nenhum processo mais de mídia, não é isso daí não. Aqui é sempre a questão do humano. Então, nesse caso, eu sou uma testemunha do desenvolvimento da Jéssica Arones, que ela sim me permitiu falar. Então assistam a TED dela e eu vou chamar ela para falar aqui com vocês, junto comigo. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que como transtorno, como estresse pós-traumático, precisa muito, mas muito, é fundamental fazer um processo terapêutico, porque você pode criar no teu cérebro crenças, como se você tivesse introjetado o teu abusador, colocado para dentro de você. Então, muitos pensamentos de autossabotagem, de baixa autoestima, foram plantados em você e são pensamentos que muitas vezes para essas vítimas, ou melhor, para os sobreviventes, precisam trabalhar esses pensamentos independentes que vêm. Então, trazendo a lucidez de que esses pensamentos, eles não têm serventia nenhuma e eles não são realidade. Pensamentos de menos-valia, que tudo que o abusador ou os abusadores fizeram, que eles plantaram esse tipo de pensamento que foi tão recorrente, precisa fazer um processo terapêutico para separar e falar assim, isso aqui é totalmente independente, não sou eu, e você falar já é alguma coisa. Muito importante você falar, ó, isso daqui não sou eu. Agora, você fazer um trabalho e literalmente se desidentificar dessas falas até elas sumirem totalmente e dar espaço para que esse hipocampo que a gente está falando, ele cresça novamente, e é incrível, gente, ele cresce. Isso daí por neuroimagem vocês podem ver. Então vocês efetivamente vão ter uma nova dimensão de realidade fazendo um processo terapêutico. Por que eu falo isso daí? Que eu nunca falei com tanta veemência do processo terapêutico, porque eu acho que muitas vezes você pode se resolver sem o processo terapêutico. Mas se você percebe, e essa live ela é diferente, se você percebe que você sim está sequelado, que você sim tem situações que você não consegue se desvencilhar mesmo depois de sair de um relacionamento abusivo, então busque um processo terapêutico para que você possa efetivamente erradicar da sua vida todo o mal que foi feito. Então eu estou colocando nesses termos, erradicar esse mal que foi feito. E saber que existe muitas situações que não tem absolutamente nada a ver com o que vocês passaram. Então, esse mundo enorme que nós vivemos, existem milhões de pessoas que são diferentes do que esse tipo de abuso. E aqui, né, a Andréa está falando assim, quem vive uma situação como essa compreende. E é muito bem colocado isso, porque é a mesma coisa que a pessoa que está de fora e vê uma pessoa deprimida, fala, dá um tanque para lavar roupa, né? Manda ela sair fazendo isso aqui que melhora. Não é assim. A pessoa que passa um relacionamento abusivo, ela está num cárcere silencioso, com muitas vezes uma agressividade passiva e na maioria das vezes de difícil de detecção. A pessoa vive com medo de abandono, ela está extremamente frágil e com o passar do tempo, ela, além de frágil, muitas vezes ela vai ficando sem capacidade nenhuma, inclusive de trabalhar, e pode inclusive adoecer fisicamente. Então vale muito a pena que vocês possam assistir esse tipo de live para clarear. Isso aqui é um serviço que eu faço com muito amor, com muita dedicação, e eu acho que já ajuda assim sobremaneira. Mas hoje eu estou falando sobre o cérebro, sobre máquina biológica. Tem muitas pessoas que saem do relacionamento abusivo e
e entram em crises de pânico ou estão num relacionamento abusivo e são tão invadidas, mas tão invadidas, que também entram em síndrome do pânico. Por quê? Porque onde está a identidade? A identidade sumiu. Então é um pânico assim de não saber mais o que fazer, assim, que é um desespero tão grande que a pessoa entra em pânico, e literalmente pânico. Então a pessoa já não sabe mais o que fazer com a própria existência. E de pensar que, eu vou falar uma coisa que parece simples, e quando você tem alguém que te elucide e você tem alguém que possa te dar a mão, você vê que a porta sempre esteve aberta, a porta está aberta. Você começa a perceber como esses abusadores funcionam, mesmo quando é pai e mãe, e vocês sabem que é um mecanismo que ele é circular. Então é o que eu falo para os meus pacientes, é um bolo só, com muitas variáveis, com muitas fatias, mas o bolo todo tem esse gosto. Então às vezes você acha que o gosto está mais docinho, mas você come e de repente você já pegou uma outra fatia, e essa outra fatia é aquela fatia mais amarga, mas é do mesmo bolo, são variações sobre o mesmo tema. Então você vai ficar um pouco mais tranquila, não, agora tá tudo bom, a minha mãe tá legal, tal. É só o tempo de você settle down, né? Ficar mais tranquila e se expressar um pouquinho mais de confiança, que essa mãe não vai aguentar ver você bem, porque ela não vai aguentar ver ninguém bem, porque ela no fundo ela não é uma pessoa que está bem, então ela não aguenta e ela vai querer destruir a sua felicidade. Então tudo é fatia do mesmo bolo. Então essa live ela vai mostrar também sobre os falsos bonzinhos. Então são aqueles que, mas eu sou bom, e mostra socialmente o quanto que eles são bons, e eles, viram um pouquinho aqui do meu consultório, olha ali, aqui, ó. E eu dei então, as pessoas vão ver que esse falso bonzinho às vezes está colocando as vítimas num cárcere muito sofrido. Por exemplo, a gente vê muitos casos onde a mãe é uma narcisista perversa e tem o pai que fala assim, ela é assim mesmo, não dá muita atenção para ela, e ele não faz nada para proteger os filhos porque ele é um co-narcisista, ele também tem o medo do abandono. Ou ele está culturalmente acostumado que ele casou e a mulher é assim, e ele não vai fazer nada com isso, então vai ficar muito difícil, né, de ter esse tipo de atitude. Mas olha só, vou mostrar um pouquinho hoje, um pouco mais do meu consultório. Olha aqui, olha o que eu tenho aqui, que eu amo aqui, olha no consultório, vamos ver se dá para aparecer aqui, olha. Esse aqui, tem o meu aparelho do MDR, estão vendo? Esse é um pouquinho mais do meu consultório para mostrar para vocês. Que aqui é um lugar que eu fico tranquila para atender vocês. Agora com o advento aqui do Covid, eu estou atendendo aqui pelo Zoom, né? Então é isso. Hoje então é um chamado para vocês verem que as sequelas, elas são sequelas muito importantes, muito importantes, e essas sequelas, elas são sequelas neurológicas. Em alguns pacientes meus, eu até oriento que possam ir num psiquiatra tomar uma medicação para melhorarem o estado emocional e para poderem ter mais cognição sobre o que está acontecendo na vida deles e um pouco mais de força para fazer essa reconexão cerebral, porque olha só, se vocês estão o tempo todo num lugar de apreensão, tô fazendo assim com a mão, eu desenho com as mãos, né?
Então, é como se essa rede neurológica ela não consegue mais jogar a dopamina, não consegue jogar essa parte hormonal que dá prazer. Então, ela fica impactada aqui e não consegue fazer esse trânsito aqui. Então, muitas vezes, a pessoa precisa tomar uma medicação para fazer a reconexão para esse corpo, essa máquina biológica receber mais o que tem no cérebro, que é essa sensação de mais prazer, de mais discernimento, para ter mais tranquilidade para fazer o próprio reprocessamento. Alguém aqui falou que está lendo meu livro Projeto Secreto Universos, né? Esse é o meu primeiro livro. Esse ano, se Deus quiser, vai sair outros livros meus, vão sair outros livros meus. E esse tem um viés mais espiritualizado, e eu falo do ambiente emocional, mas de uma outra forma. E falo em relação às... É interessante porque eu falo em relação às múltiplas realidades onde a gente coexiste. E a gente pode fazer uma analogia e uma ponte com esse tipo de situação. A gente tem no livro do Sequestradores de Almas também, que como que a gente tem vários aspectos nossos que estão passando em tempos nossos, e que eles falam sobre... Eles estão passando em tempos nossos, em outros tempos, e a gente está vivendo aqui na atualidade, e aí tem aqueles pensamentos que são as sequelas emocionais, que ficam pensamentos intrusos, que nem são mais desse tempo, mas que estão no presente, nos perturbando, mas que você teve lá na infância essa percepção de realidade, não é? Então, a gente vai colocar esse lugar em outro lugar, a gente vai ter... vai dissolver esse tipo de crença, de percepção, para dar força para esse eu interior nosso, tão saudável, que é de todos nós, é maravilhoso. Até o abusador, que é uma pena que ele vive em função de comer literalmente o espaço do outro, de uma forma tão desrespeitosa e tão perigosa. Ele não sabe que ele também, até ele tem um eu interior para ser descoberto. E é isso. Então eu coloquei esse ano, que esse ano vai ser o ano da gente perceber que a gente pode amar e ser amado, e que se não tiver isso daí não faz sentido, não faz sentido. Então que eu desejo aí que vocês todos encontrem um lugar de amar e de serem amados, e que em primeira instância vocês realmente saibam que dentro de vocês existe, vou falar de forma espiritual, mas eu acho que vocês vão entender, existe o ser de luz. Todos nós temos uma energia fantástica nessa jornada aí que passamos aqui nesse planeta, e é uma jornada muito rápida que todos nós passamos. Então que nós possamos passar com maestria no aprendizado do que literalmente se chama viver bem, para que quando a gente vai sair daqui, a gente sai com a malinha de viagem nossa repleta de bons conhecimentos e de boas situações de aprendizados. E as boas situações, elas muitas vezes passam por caminhos tortuosos para todos nós, e que nós possamos entender esses jogos que nós estamos aqui de uma maneira fortalecida, tá? E que nós também possamos dar as mãos para os outros, porque afinal nós todos estamos literalmente no mesmo barco. A mãe narcisista, não acho que ela é das trevas, eu acho que a mãe narcisista, ela está nas trevas, que é uma pena. É uma pena muito grande, mas é muito prejudicial, e as pessoas que têm mães narcisistas, elas efetivamente têm que cuidar da própria vida e saber que a vida é uma só, e sinto muito. E olha que interessante, se o filho de mãe narcisista colocar limite na própria vida, e muitas vezes tem que se afastar de uma mãe, ou colocar algum tipo de limite de modo emocional, porque se você tiver emocional você já está perdendo, mesmo com parcerias afetivas, por mais estranho que seja o cenário, ainda assim você está ajudando o abusador, porque quem sabe você não dá uma oportunidade desse abusador despertar. Se ele vai despertar,
é da jornada dele, mas se você tá se ajudando a se fortalecer e você tá despertando, então você pode ter certeza que você tá parando um ciclo de abuso com você, e você pode dar a chance para aquele que está te abusando, de repente, quem sabe, não sair também de um sonambulismo nefasto crônico, não é? Então, quem sabe, não é? Então é isso, estou aqui para vocês e semana que vem tem mais. Um grande beijo para vocês todos e nos vemos a semana que vem novamente. Vou mostrar mais partes do meu consultório para vocês, tá bom? Beijão para vocês e bem-vindos a todos. Estamos todos nesse barco aí chamado 2021. Um super beijo para todos.